Ok, pessoal, então vamos começar mais uma aula, né, de Microeconomia 2, ok? A aula de hoje, então, é o início, então, da concorrência perfeita, que é um módulo, digamos assim, da nossa primeira parte, e é o nosso primeiro mercado, assim, agora começa o nosso estudo de mercados, né, dentro da teoria do consumidor. Na última aula a gente viu o processo de otimização do lucro, né? O processo de encontrar lucro máximo, que vai ser uma ferramenta fundamental para nós, inclusive na aula de hoje já vamos utilizar ela. Legal? E o que a gente faz aqui é, quando a gente começa os mercados, a gente precisa entender quais são os fundamentos desse mercado, que rege esses mercados, digamos assim, né? E aqui a gente começa com algumas hipóteses, né? E a própria definição, né, concorrência perfeita, que a gente está levando em consideração um nível de concorrência elevado, assim, e que a gente encontra algumas paralelos, digamos assim, com a realidade. Existem mercados altamente concorrenciais e que têm comportamentos mais ou menos previstos, como ocorre na teoria que a gente vai ver. Então é um bom indicador de a gente entender assim o funcionamento desse mercado de forma técnica, ok? Claro que depois é interessante de forma orgânica, digamos assim, analisar esses mercados, assim, analisar os dados e aí sim fazer essa, digamos assim, relativização, né, da teoria, porque cada mercado vai ter, mesmo ele sendo altamente concorrencial, vai ter sua própria especificidade. Mas aqui a gente faz então uma generalização, ou seja, como é que seria um comportamento genérico de um mercado com alta concorrência. Legal? Então, dito isso, vamos lá para essas premissas básicas. A primeira delas é que existem muitos compradores e vendedores. É claro, por definição, se é um mercado altamente concorrencial, não significa que só existe muitos vendedores nesse mercado, muitos produtores, mas também um número muito elevado de consumidores, o que faz que nem consumidores e produtores consigam individualmente ter muito poder assim de mexer nas variáveis desses mercados, que a gente vai ver, né, preço e quantidade. Então, esse é uma premissa básica extremamente importante. Né? Significa menor poder de mercado e interdependência das decisões entre as firmas e consumidores. Então, nesse mercado, basicamente, o próprio mercado em si, que são todos esses agentes né, simultaneamente interagindo, é que vai definir os parâmetros. Mas cada agente individual não tem essa força para definir esses parâmetros. Ele simplesmente é um agente que age ali passivamente, né? E assume que os preços, os valores já são dados, e aí ele vai tomar uma decisão conforme isso, né? Esses valores já dados. E aí eu acho que a variável a mais importante, junto com a quantidade, é o preço. E o preço, esse sim, não vai ser o indivíduo ou a empresa que vai definir, esse vai ser dado pelo mercado, porque vai ser muitos compradores, muitos vendedores que vão estar interagindo ao mesmo tempo, que vão chegar num equilíbrio, exatamente como a gente viu lá naquela hipótese lá de micro 1 de mercado, que provavelmente vocês já tenham visto, né? Introdução à economia, que tem lá uma oferta, uma demanda, uma oferta crescente, uma demanda crescente, chegando no equilíbrio. Aquilo ali são os N consumidores e produtores interagindo, cada um com a sua relação de força, com seus interesses, né? É bem estilo Adam Smith mesmo, cada um com seus interesses interagindo e chegando num equilíbrio que, citando Adam Smith novamente, seria aquela mão invisível do mercado que leva ao equilíbrio, que nada mais é, na verdade, que os agentes individuais tomando suas decisões e chegando a um equilíbrio. É claro que aquilo, assim, ou seja, aquele gráfico que a gente vê ali de oferta e demanda, que chega nesse preço definido pelo mercado, ele é estático, né? Então vale uma ressalva aqui, que é interessante assim para conhecimento, que quando você analisa um mercado, você pode ver, por exemplo, pegar o mercado da soja, do arroz, que eu até trabalhei na Conab, né? Fiz estágio lá, fazia graduação, e aí você liga para lá, cada dia um preço diferente, próximo daquele anterior, mas não tem uma grande variação, mas é ligeiramente diferente. Se você liga para cidades diferentes, no caso lá do Rio Grande do Sul, lugar para Uruguaiana, Bento Gonçalves, sei lá. Estou chutando aqui porque eu não lembro agora quais são os produtores de arroz, assim, mas provavelmente esses aí, Pelotas. E aí
os preços eram diferentes, assim, mesmo com regiões que não são tão dentro do mesmo estado, apesar que é um estado relativamente extenso, e aí os preços eram diferentes, então eram o mesmo mercado, mas existem especificidades. Então, o que acontece? A gente está vendo uma análise estática aqui, onde o preço ele é determinado daquela forma, ok, mas no outro dia vai ser determinado daquela forma também, mas vai dar um preço diferente, é isso que eu quero dizer. Então, existe uma dinâmica, por isso que você pode dizer, não, mas esse preço ele é estático, de equilíbrio, como é que pode isso? Pode sim, é só você colocar a questão dinâmica que ele vai acontecer naturalmente de novo, dinamicamente também, é claro, né? Em regiões diferentes ele vai estar acontecendo e cada região vai ter seu preço de equilíbrio. Isso não tem muito. Você pode fazer uma média, né? E aí você tem um preço médio de equilíbrio das regiões. Então não há muito mistério nisso, né? E a gente faz aqui estático, claro, pelo menos inicialmente, por uma questão didática, né? Para você ter esse conhecimento. Então eu já estou assim considerando que às vezes existe essa crítica, né? Ou dos austríacos ou de outras escolas sobre a questão do uso estático na economia, que é o que a gente faz aqui, né, na escola neoclássica, de onde vem essa... E não é uma crítica tão assim, fundamental, porque didaticamente, como eu digo, né, é fundamental você colocar da forma mais simples e depois ir evoluindo, digamos assim, as especificidades de cada modelo, né? Então não é isso que vai prejudicar o modelo fundamentalmente. Bacana, dito isso, então, pessoal, as firmas e consumidores são tomadores de preço. Então, o mercado dá o preço, que são, como eu falei para vocês, esses N agentes, né, consumidores e são as pessoas, no final, consumidores e produtores, que interagindo todos, cada um individualmente, mas todos em conjunto, é que chegam no preço de mercado e aceitam aquele preço de mercado como dado e aí tomam suas decisões. Então, isso é uma hipótese fundamental do modelo, que a firma, então, ela é uma tomadora de preço. E o consumidor também não consegue individualmente ir no mercado e dizer eu quero comprar uma pasta de dente mais barata. Ele não consegue fazer isso, ele simplesmente aceita, compra, bota na cesta e a vida que segue, né? E outra hipótese fundamental, pessoal, é essa terceira aqui, os produtos são homogêneos. Então as empresas produzem o mesmo produto ou com nível de diferenciação muito pequeno. O que é isso? Quando o produto, você tanto faz de quem você compra, afinal de contas o produto é o mesmo. Por exemplo, se você for no mercado comprar arroz, talvez assim não tenha tanta homogeneidade, por incrível que pareça. O arroz é homogêneo, ele né? Mas existe alguma marca ali, talvez você goste mais da São João, sei lá, ou de outra marca, e aí você acaba tendo alguma preferência, então tem alguma diferenciação. Agora você vai num atacado, você compra por quilo ali na feira do produtor, não sei se vende arroz ali, estou chutando, mas suponha, né, que você pode comprar, e aí o produto é o mesmo, assim, tanto faz o produtor, por mais, claro, você talvez goste mais de um ou do outro, mas isso em geral as pessoas vão comprar o mesmo produto. Sendo homogêneo, então não há muito poder de mercado para cada produtor, porque afinal ele tem o mesmo produto que os demais, e isso sim aumenta a concorrência, porque aí os consumidores vão ver que é o mesmo produto, e aí você não consegue reduzir o preço, porque afinal de contas, outros vão fazer exatamente isso, até um limite, né? A gente vai ver isso mais à frente. Então, sendo um produto homogêneo, a competição é maior, então você tem uma competição perfeita maior. Por isso que os produtos que são agrícolas, né, ou as commodities em geral, você tem uma boa definição de um mercado de concorrência perfeita, porque quanto mais homogêneo o produto, mais concorrencial, não há uma diferenciação que vai fazer uma empresa ou um grupo de empresas poder ter algum poder de mercado de fazer um preço diferenciado, né? Então, dado que o produto é homogêneo, a concorrência é maior. Então, essa é uma hipótese básica assim, da concorrência perfeita. O mesmo produto todo mundo produz, então, em relação a isso, não tem como ter diferenciação de preço. Aí volta ao ponto 2, né, que você tem que aceitar o preço de mercado. Bacana? E o quarto, pessoal, é que a tecnologia também é livre e disponível, ou seja, todo mundo que quiser, digamos assim, mas eu preciso de um trator para plantar isso. Beleza, eu vou lá, se eu tiver dinheiro eu compro, se eu não tiver não compro. Significa que ela não está disponível? Não, ela está disponível. Eu que vou fazer a avaliação se vale a pena comprar ou não, dado minha renda, um investimento nisso. Então qualquer um que quer investir nisso, tem lá uma tecnologia disponível que outros usam e que você também pode usar
se desejar, se puder, é claro, também, mas se desejar, ou seja, ela está livre lá. Então, o que que acontece, pessoal? A livre disponibilidade significa que não há barreiras à entrada. Uma barreira podia ser tecnológica. Olha, só um grupo tem lá tecnologia para produzir esse tipo de bem. Aí a gente vai falar de outro mercado mais à frente, que é mais concentrado, né? Que pode ser oligopólio ou monopólio. Mas em concorrência perfeita, a tecnologia basicamente pode ser simples ou até um pouco mais complexa, mas a ideia é ela está disponível para que os produtores, se quiserem, se desejarem no seu investimento, possam então obtê-la, né? Alguns pode não valer a pena, pode ser que o solo seja mais produtivo e aí você não precisa usar tanta tecnologia para torná-lo mais produtivo, mas para outros talvez valha a pena investir um pouquinho mais para ter ganhos de produtividade. Isso vai depender de cada ocasião, se há disponibilidade de recursos, né? Você pode alocar nisso. Mas pode ter certeza, né? Se há possibilidade de retorno, outros que podem e têm o recurso vão então implementá-lo. Ou seja, então existe disponibilidade tecnológica, tá? Essa é uma hipótese da concorrência perfeita exatamente para haver mais concorrência possível. Ok, pessoal, e aí, como eu falei para vocês, as questões agrícolas estão muito envolvidas nisso também novamente. O produto é homogêneo, a tecnologia já é consolidada e está disponível. Normalmente é um número muito grande de consumidores e também de produtores. Então isso aqui, essas hipóteses, vocês vão ver, ela é muito semelhante ao que são os produtos agrícolas, as commodities, assim, a gente está praticamente falando desse tipo de bem aqui. Bacana? Bom, perfeita informação. Todos têm acesso à informação sobre o preço dos produtos em qualquer localidade. Então veja bem, pessoal, informação perfeita significa assimetria de informação, que é uma coisa que é tratada em microeconomia também. No caso aqui, lá em micro 3. A priori, a gente vai considerar que não existe assimetria de informação. Então, se eu soubesse que o preço está mais barato em outra região, obviamente que eu tentaria comprar dessa outra região, dessa outra loja. Mas a ideia é que todos os preços são iguais, digamos assim, e que se eu soubesse, todo mundo também saberia aonde é mais barato. Vamos simplificar dessa forma para dizer que a gente ainda não está entrando nessa seara, né, que seria a da teoria da informação. Aqui a gente simplifica o máximo, significa que quando você vai no mercado, e isso é comum, né, todos que estão vendendo ali estão basicamente vendendo ao mesmo preço, e qualquer coisa você dá uma volta no mercado e vê se tem algum vendendo mais barato. Se não está, aí não vai ser essa a variável que vai influenciar você. Você já tem a informação disponível, então todo mundo também tem, e aí todo mundo não vai ter problema de tomar uma decisão que não seja a decisão ótima, né? Tá? Bom, agora eu tenho que tirar aqui a minha... Bom, livre entrada e saída de empresas. O número de empresas pode aumentar ou diminuir nesse mercado dependendo da rentabilidade do setor. Essa hipótese, essa sexta hipótese vai ser fundamental quando a gente tratar as questões de longo prazo. A priori, a gente vai começar com as questões de curto prazo, mas quando a gente vai falando de como é que é o comportamento do mercado, da firma e tudo mais, ao longo do tempo, aí essa questão da livre entrada e saída de empresas vai ser fundamental para entender o equilíbrio de longo prazo, pessoal, entendeu? E é uma hipótese que ela é forte e ela é importantíssima, porque afinal de contas, se você restringir o acesso de novas empresas ou restringir que as empresas se mobilizem em determinado setor, aí ele não é totalmente concorrencial, né? Talvez você esteja fazendo uma reserva de mercado somente para algumas empresas e essas aí vão ter alguma vantagem de mercado, vão poder botar preço maior e tudo mais. Então a gente sai desse modelo e vai novamente para outro tipo de modelo de mercado. E a questão é que não, a gente está considerando que é um mercado em que não existem essas restrições, ou seja, se alguém quiser entrar nessa atividade, não vai ter nenhum impedimento, vai conseguir, e se quiser sair também, quiser investir em outra coisa, né? Refazer o seu investimento em outra área, vai poder também vender o que tem e ir para outra área. Então não há esse tipo de impedimento. Então entra e sai quem quiser entrar, obviamente, claro, levando em consideração se você tem capacidade de investimento, isso aí já é questões dadas. Né? A questão aqui que a gente está dizendo é que mesmo que se você tivesse essa capacidade de investimento para entrar no setor,
você não poderia. Então, aí não tem livre entrada e saída de empresa. Agora, se você tem essa capacidade e pode tanto entrar quanto sair, aí então sim é uma hipótese de concorrência perfeita. Aí qualquer um pode se estabelecer no mercado. Imagina, se o mercado é altamente rentável, muitas pessoas vão ter interesse em investir nessa área, entrar nessa área. Se ele já não é, se ele começa a ter uma rentabilidade menor, aí as pessoas podem querer sair e estão livres para fazer isso, tá ok? Então, é nesse sentido. Então, são essas hipóteses que fundamentam, digamos assim, um mercado de concorrência perfeita, ok? Todas elas têm uma sinergia, na verdade, porque cada vez mais você vê que existe, então, uma concorrência, o produto é semelhante, estão concorrendo, a tecnologia é a mesma, então os custos são semelhantes, a perfeita informação, então ninguém está tendo uma vantagem, tem uma simetria de informação, a livre entrada de saídas em empresas, então, como eu falei, né, dependendo do rendimento, vale a pena entrar, vale a pena sair desse setor. Então é um setor competitivo, ok, obviamente que existem empresas ali, a renda que esse setor gera mantém essas empresas, o preço mantém um nível significativo de consumidores demandando esse produto, e tudo isso gera uma sinergia que leva ao equilíbrio de mercado, né? E aí ele existe, se não acontecesse nada, ele deixaria de existir por algum desses motivos não estar funcionando bem, ou até mesmo se transformaria em outro tipo de mercado, e aí sim são os mercados que a gente vai ver mais à frente, tá ok? São mercados mais concentrados, digamos assim. Legal? Bacana até aqui. Então vamos dar continuidade. Eu só vou fazer o seguinte, como eu não vou estar aparecendo, eu vou mudar. Deixa eu ver aqui. Ok, continuando aqui então, vamos fazer a análise do mercado individual. Aqui é o mercado com todas as empresas, então a gente pode chamar isso de setor, ok? Que são N empresas, né, desse mercado que estão constituídas. Aí esse setor vai ter um preço de equilíbrio, essa oferta, então é a oferta de todas as empresas, essa demanda é a demanda de todos os consumidores. Então aí temos o mercado, né? O mercado de um bem qualquer, bem ou serviço qualquer, um produto qualquer. Né? Está em equilíbrio, né? Vocês já estão careca de conhecer, né? O equilíbrio de mercado, a quantidade de equilíbrio. Bom, mas aí a gente está falando da firma, né? Então é o seguinte, aqui tem uma firma individual, ok? E aí, pessoal, a demanda dela é assim. Pô, mas por que é assim, né? É perfeitamente elástica na demanda. Isso aí parecia ser uma questão teórica. Só um momento. Então, a firma individual, pessoal, ela tem sim a demanda perfeitamente elástica. Por que acontece isso? Bom, porque ela, como a gente viu, não tem força para alterar o preço de mercado. Assim. Ela pode alterar o preço dela individualmente, mas o preço em que todas as outras empresas e consumidores estão operando, não, né? Que é dado pelo setor, que é dado em conjunto com os demais agentes. Então, o que acontece? Olha só, se ela colocar, por exemplo, vamos supor que esse mercado tem uma produção total ali, que a gente está vendo um equilíbrio de 100 milhões, né, de bushels, de botar sacas ali de alguma coisa, de soja. E aí, esse produtor hipotético individual, ele consegue produzir, por exemplo, 100 mil, né? E é bastante até, né? Considerável. E aí ele coloca no mercado ao preço de mercado, que é o P, que está na mesma linha do preço lá do setor. Ok. Bom, ele vai ter uma renda, dado esse preço, dada essa quantidade que ele colocou, só que ele não consegue, com isso, alterar o preço do mercado como um todo. Então, se ele colocar 200, ok, ele pode colocar 200 mil agora, produzir o dobro. E aí, mesmo assim, ele individualmente não consegue alterar esse preço de mercado, já está dado pelo conjunto de todos os outros produtores e consumidores. Ok, então ele aceita esse preço de mercado, ele pode alterar a produção dele. Por isso que a demanda é perfeitamente elástica. Não só por isso, a gente vai ver que individualmente ele pode alterar, mas a demanda dele não vai se alterar em si. O preço ele pode alterar, mas a demanda dele ela é perfeitamente elástica, ela não se altera, ou seja, o que ele colocar no mercado, ele vende, essa é a ideia. Bom, ele vende se ele seguir o preço de mercado. A gente vai fazer a hipótese de que talvez ele não faça isso. Por exemplo, vamos supor que ele aumente o preço para P0, um preço maior do mercado. Bom, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer?
bom, aí sim a quantidade dele de vendida vai para zero. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, como a gente assume a hipótese de perfeita informação, produto homogêneo, aquilo tudo, bom, esses indivíduos que estão nesse mercado, eles sabem então que os demais produtores vendem ao preço de mercado. Ou seja, que todo mundo vende mais barato que esse produtor. Esse produtor aumentou o preço dele, mas e aí? Por que não comprar? É o mesmo produto de outros produtores e é mais barato. Então ele não vende, pessoal, ele tem uma queda na venda dele e ele não consegue a um preço maior, então se colocar nesse mercado, ele não tem poder para isso, ele não tem poder de mercado, o preço é dado pelo mercado. E se ele botar um preço maior, individualmente ele pode sim, ele que define o preço dele, mas ele só não vai conseguir colocar a venda, né? Ele não consegue conseguir vender, ele vai manter estoques altos por não ter seguido o preço de mercado. E aí, pessoal, nesse caso, então, não vale a pena, é claro, né? É melhor seguir o preço de mercado. E ele pode botar um preço abaixo do preço de mercado, novamente, claro que ele pode, né? O produtor individual, ele pode fazer o que ele quiser com o preço dele. Mas vale a pena fazer isso? Essa é uma questão aí individual. Ele pode botar o preço abaixo, todo mundo aí sim vai comprar dele com certeza. Aqueles que virem esse preço abaixo vão ser os sortudos, consumidores sortudos, né? Que pegaram uma promoção num mercado grande que o preço é homogêneo, né? Ou melhor, que o produto é homogêneo. Aí nesse caso, para ele, não vale a pena. Por quê? A receita que ele tem é preço vezes quantidade. Então veja bem, em todos esses pontos aqui, o preço do mercado vezes a quantidade, obviamente vai ser sempre maior que um preço P1, né? Que é menor que o preço de mercado. A receita vai ser sempre menor, porque você está multiplicando 100 por exemplo, 10, né? E aí você vai ter 100 por 10, né? Digamos que seja $1 cada um, você vai ter 1 milhão. Agora, se o preço cair para $8, por exemplo, vai ser 100 vezes 8, você vai ter $800 mil. Você vai perder $200 mil, porque você baixou o preço abaixo do mercado. E o que você ganhou com isso? Você ganhou nada, você perdeu com isso, você perdeu $200 mil. Né? A mesma coisa se for uma quantidade de 200 mil vendido a $1 cada um, mesma ideia, $10 você vai ter 2 milhões, $8 você vai ter 1 milhão e 800. O que você ganhou com isso? Você perdeu $400 mil. Então vale a pena botar um preço abaixo do mercado? Claro que não é racional economicamente, né? E aí, pessoal, o que o produtor vai fazer? Ele vai seguir o preço do mercado, porque ele sabe que escolher P1 significa perder renda sem nenhum motivo. Então é racional você seguir o preço de mercado. Por isso que as firmas são tomadoras de preço quando é concorrência perfeita. Elas aceitam o preço de mercado e negociam com ele. Legal? Então lá no mercado de commodities, né, dado o preço de mercado, vai estar sendo dadas as negociações àquele preço ali. Ok? Bom, e se ele botar um preço maior, ele não vende. Se ele botar um preço menor, a gente acabou de ver que ele perde receita. Então, por conta disso, os produtores são, então, tomadores de preço. Como eu falei para vocês, é claro que eles podem definir o seu preço individual, e se quiserem, podem fazer diferente. Mas em qualquer um desses casos, eles vão estar perdendo. Vale muito mais a pena aceitar o preço de mercado e aí colocar o máximo de quantidade possível, a priori, o máximo de quantidade possível. Como a gente vê, ele tem uma demanda perfeitamente elástica, ou seja, o que ele colocar no mercado vai ser absorvido, legal? E ele não vai estar alterando o preço como um todo, porque assim, quando a gente fala de um mercado concorrencial, de concorrência perfeita, tanto consumidores é mais fácil de ver, né, que são milhões, bilhões até, dependendo. E aí, é pulverizado o poder dele, não tem poder nenhum sobre o preço. E quando é um número muito grande de firmas, imagina no mundo todo, vários produtores de soja em várias regiões, ele também não consegue assim definir lá a saca do preço internacional, né? Ele não vai conseguir individualmente. Claro que se ele concentrar uma área muito grande, se é o rei da soja, por exemplo, aí algum poder de mercado ele passa a ter, claro, nesse caso ele passa a ter, talvez se tiver uma fatia considerável, assim. Mas aí depende também, se for, sei lá, 2%, 3%, ele vai mexer alguma coisa ou outra no preço do mercado, mas não vai ser uma baleia, assim, como o pessoal lá no mercado de ações fala, né? Quando alguém tem muitas ações, aí consegue mudar o preço da ação. Agora ele vai ter que ter teria que ter uma fatia significativa
para a gente começar a dizer que ele aí sim tem influência no mercado, né? E se ele e outros tiverem também, aí pode ser que em conjunto tenha um poder muito maior no mercado a ponto de se formar aí um oligopólio, e a gente está falando de outro mercado em específico. Agora, se fosse uma empresa que fosse dona de, sei lá, assim, mais de 50%, 60% de toda a produção mundial, o que não passa nem perto da realidade, claro que não existe isso, não, pelo menos no mercado de soja, né? Aí a gente teria um monopólio, aí sim a gente teria uma outra estrutura de mercado bem definida. Mas não é o caso. Isso aqui, por mais que tenha muita soja, perto do mercado mundial, ninguém chega a ter um poder de monopólio, com certeza não. É um mercado altamente concorrencial, como a maioria desses mercados, né? A não ser algum outro mercado, assim, por exemplo, o mercado do petróleo, aí tá tudo bem. A gente tem a OPEP ali, que são os principais produtores, tá? A gente vai tratar sobre isso quando falar de oligopólio, tá ok? Então, pessoal, então sabendo disso, vamos trabalhar então a firma individual um pouquinho mais. Aqui o gráfico, né, da firma individual, como a gente viu, já entendemos então que a demanda dela, né, é perfeitamente elástica, o que ela colocar no mercado ela vai vender. Só que a gente tem que analisar o outro lado dessa moeda, digamos assim. Por exemplo, a firma ela tem custos de produção, a gente sabe disso, né? Então não é só assim, vou lá colocar, que quantidade que eu vou colocar no mercado? Bom, aí quem vai me dizer isso vão ser meus custos, né? Os custos da firma. Aí, porque eu não vou lá colocar exponencialmente cada vez mais, eu vou em algum momento esbarrar em custos crescentes e aí eles vão me dizer, né, até onde eu posso ir. É isso que a gente vai ver agora. Bom, para ver isso, pessoal, vamos simplesmente lembrar aqui, ó, que ele não mexe no preço. Então a receita dele, se ele quiser colocar uma quantidade cada vez maior, ele vai ter uma receita cada vez maior por conta do crescimento da quantidade. Mas o preço está fixo, está dado, e aquela quantidade vai estar multiplicando ele, por isso que vai crescer de forma linear e essa reta aí em cima da demanda, tá? Aqui, ó, preço fixo. É uma ideia que é importante, é uma tomadora de preço e vai ser importante na nossa análise aqui. Ok? Dito isso, pessoal, que o preço é constante, temos então essa variável ali com aquela barrinha, né, de constante logo acima dela, tá? Bom, a receita média da empresa vai ser o quê? Vai ser a receita dividida pela quantidade. Então, a gente já sabe que é preço vezes quantidade, temos então que a receita é o próprio preço, né, pessoal? A receita média é o preço. Em média, independente da quantidade que eu colocar, a média vai ser sempre igual ao preço. Essa é a ideia. Então, se eu aumentar as quantidades, não importa se eu fazer uma média em relação ao quanto cada quantidade está me dando de receita, quanto a cada unidade está me dando de receita, vai ser sempre igual ao preço do produto, que ele não se altera, ok? Então, a receita média é igual à demanda, o preço, né, que é igual à demanda. E a receita marginal? Bom, se eu derivar a receita marginal, a gente tem isso aí também, né? Vou estar derivando em relação à quantidade, vai ser igual a 1, e no final vai ser igual, que multiplica o preço, né, igual ao preço. Então, a receita marginal também vai ser igual ao preço. Ou seja, para cada unidade a mais que eu colocar no mercado, quanto de receita, de variação de receita a mais eu vou estar tendo, o próprio preço do produto. Vai ser o quanto eu vou ganhar mais para cada produto. É claro, porque o preço é dado, então cada produto que eu botar mais no mercado, o que eu estou ganhando a mais? O preço do produto, o quanto eu vendo ele ao mercado. Então, por isso que a receita marginal também é igual ao preço. Ok, pessoal? Bom, dito isso, isso vai ser importante para nós, então é tudo fixado em torno do preço. Então, o preço, que é igual à demanda do produto, que é igual à receita marginal, que é igual à receita média. Então, a gente tem essa, não é nem tríade, né? Sei lá, uma quadríade de igualdade que temos aqui nessas hipóteses da concorrência perfeita. Bacana? Legal. Dito isso, pessoal, dito tudo isso que a gente falou até aqui, mantido todas essas hipóteses, aí sim vamos falar agora das questões dos custos. Vamos colocar então a ideia de maximização do lucro e, é claro, aí sim os custos devem entrar, já que estamos falando de lucro, o custo deve fazer parte desse processo. Então, a demanda da empresa no ambiente competitivo, o produtor vende todas as unidades do produto pelo preço de equilíbrio, ok, independente do seu nível de produção. O que quer dizer aqui é o seguinte, ele é independente porque o que tu colocar lá de produto vai ser vendido ao preço de mercado. Se o produtor cobrar um preço mais elevado, que a gente viu, as vendas vão cair para zero.
Se o produtor cobrar um preço mais baixo, então ele vai perder receita, afinal ele está vendendo a um preço menor do que ele poderia vender. Então chegamos naquela igualdade. Aqui é só para, na verdade, aquele ponto ali foi só para reforçar o que a gente já viu. Como eu falei, porque essas hipóteses que a gente levantou até aqui, elas são importantíssimas para daqui em diante a gente entender o processo de maximização de lucro da empresa competitiva. Então tá aqui, lembro, na aula passada, pegamos uma função lucro, que nada mais é que receita total menos custo total, só que aqui, levando em consideração que a gente está falando de uma empresa num ambiente de concorrência perfeita, a gente já vai ver que tem alguma distinção. Bom, a priori isso aqui vai ser igual, né, que é a derivada igual a zero, para ter as condições de primeira ordem, ou seja, para chegar no máximo lucro possível. A gente viu que a derivada, então, do π fica igual a derivada do π em relação a Q, que vai ser igual a derivada da receita total em relação à quantidade, menos a derivada do custo total em relação à quantidade, pelas condições de primeira ordem, de igual a zero, para encontrar o máximo. Bom, lembrando que isso nada mais é, né, que receita marginal menos custo marginal é igual a zero, porque a derivada da receita total em relação à quantidade é a receita marginal, e a derivada do custo total em relação à quantidade é o custo marginal. Bom, dito isso, temos então aquela igualdade, né? A gente só precisa passar o custo marginal para o outro lado, ele fica positivo. Então temos que o ponto ótimo acontece quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Ok, temos essa indicação então de qual quantidade eu vou oferecer no mercado, aquela na qual a receita marginal é igual ao custo marginal. Beleza? Isso para a concorrência perfeita vai estar valendo. E então com isso a gente vai encontrar, né, o ponto. Só que tem um detalhe, pessoal, a gente acabou de ver que receita marginal, no caso de concorrência perfeita, ela é o quê? Igual a preço, né? Que é o preço dado pelo mercado. As variações de receita vão ser exatamente igual ao preço. Cada unidade que eu for colocar à venda, o que eu vou receber vai ser o preço do produto que é definido pelo mercado. Então, a receita marginal é igual a preço em concorrência perfeita, que é fixo, é dado pelo mercado. Então tem esse detalhe. Então significa que eu maximizo o lucro, pessoal, quando o preço é igual à receita marginal, que é uma definição que a gente já viu, e que é igual ao custo marginal, que é a definição das condições de primeira ordem. Então, pessoal, por fim, podemos dizer que em concorrência perfeita, nós maximizamos o lucro quando o preço é igual ao custo marginal. Dado que a receita marginal é igual ao custo marginal e a receita marginal também é igual ao preço, por definição, né, temos que o preço tem que ser igual ao custo marginal para a gente chegar no lucro ótimo. E aí sim a gente tem uma característica que eu já posso adiantar para vocês, que é única de concorrência perfeita. Isso não vai acontecer em outros mercados, isso vai acontecer particularmente no mercado de concorrência perfeita. Eu quero o que? Isso que, né? Em que a gente maximiza o lucro quando o preço é igual aos custos marginais. Isso também é uma característica que vai nos dizer porque esse mercado de competição perfeita seria tão eficiente em termos assim de que os consumidores e até o produtor vai estar colocando no mercado aquele produto que está praticamente correspondendo ao preço de custo dele, né? E o consumidor vai estar comprando ao preço de custo ou pelo menos, né, os custos na qual vai poder, digamos assim, as empresas oferecer esse produto no mercado. Então ele é eficiente nesse sentido. Mas vamos dar uma olhada no gráfico, né, e ver como é que isso se encaixa. Aqui então, a firma individual, como a gente viu, com a demanda perfeitamente elástica, lembrando que ela é igual à nossa receita marginal e lembrando que é igual ao preço, aquela coisa toda, já estamos vendo aqui no gráfico. Bom, agora vamos colocar o nosso preço ali igual ao custo marginal em evidência aqui. E vamos colocar o nosso custo marginal, lembram dele lá? De micro 1, custo marginal, ele começa decrescente, alta produtividade, e em algum momento ele vai ter uma inflexão e vai começar a crescer exponencialmente. Por quê? Porque no curto prazo a gente tem custos fixos, e isso vai fazer com que isso ocorre porque, eu vou voltar aqui, parênteses, voltando lá em teoria da produção, né? Existe a lei dos rendimentos marginais decrescentes, porque alguns fatores são fixos no curto prazo e tudo mais, e aí existe uma influência desses fatores fixos, dos fatores variáveis, a ponto de produtividade diminuindo ao longo do tempo, e produtividade e custos são inversamente relacionados, então os custos tendem a aumentar ao longo do tempo. Então cada vez que você vai consumindo mais fatores, imagina assim que o preço deles vai se elevar,
vai começar a faltar eles no mercado, aí o preço deles vai se elevar, isso vai aumentar seus custos. Então, no momento que você vai aumentando a produção, os custos vão aumentando, e o custo marginal é um ótimo indicador disso, né? Ele é uma variação dos seus custos totais em relação à quantidade, então ele vai mostrar esse crescimento, primeiro, né, esses ganhos de produtividades iniciais, e depois o aumento dos custos ao longo do aumento da produção. Ok, pessoal, dito isso, está aí ele, o custo marginal, tão importante para nós. Aí o que acontece? Eu preciso encontrar eu quero o lucro máximo, né? E eu, empresa, firma, estou procurando um ponto onde isso vai acontecer. Eu sei agora que esse ponto vai ser quando o preço for igual ao custo marginal. Vocês podem ver que esse ponto está aí? Provavelmente vocês podem, né? Se alguém quiser responder para si mesmo ou para mim, vocês estão vendo aí que ele deve estar aí nesse gráfico. Bom, ele está sim, só que ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Tem alguém lá. Parece filme de suspense, né? Cheguei a me arrepiar agora. É o seguinte, tem o ponto A e o ponto B, pessoal. Ele não está sozinho, porque tem outro, né? Tem dois. Tem dois pontos, o A e o B. E agora? E agora, José? Bom, agora é o seguinte, qual ponto é o ponto de lucro máximo? Claro que você pode correr e responder rapidamente. Os dois. Sim, os dois, por que não, né? Afinal, os dois satisfazem a condição de preço igual ao custo marginal. E é verdade, os dois são ótimos nesse sentido, os dois estão otimizando. Mas aí eu faço a pergunta mais específica ainda. Qual dos dois são o máximo? Ótimo os dois são, né? Mas qual é máximo? Que tem o máximo lucro, como eu falei para vocês. Aí tem que analisar um pouquinho, né? Vamos fazer uma análise aqui gráfica. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Temos aqui a quantidade Q0, por exemplo, nesse ponto aqui. O que ela significa? Bom, significa que o preço é igual ao custo marginal, claro. Exato, porque está bem onde passa o preço, né? E bem onde passa o custo marginal. Estão se encontrando ali, preço igual ao custo marginal. Beleza. Bom, se a gente pegar um ponto um pouquinho antes, que é esse Q1 aqui, vocês podem ver o que está acontecendo nesse ponto Q1 é o seguinte, a gente tem uma desigualdade, o preço não é igual ao custo marginal, o preço é menor que o custo marginal. Claro, estamos vendo no gráfico, né? Enquanto o custo marginal está ali em cima, o preço está lá, onde ele nunca sai, né? Ele é fixo ali naquela barra. Bacana, e aí? Bom, aí é o seguinte, o produtor, para essa unidade que ele está produzindo aí nesse ponto, aí, a variação de custo é maior que o preço do produto. Então, claro que não vale a pena produzir aí, né? Ou seja, me custa mais produzir esse bem do que eu vou receber com o preço dele. Essa é a ideia. Então, que eu vou ter de receita, é claro. Mas aí, o que eu faço? Bom, neste caso, pessoal, vale a pena produzir mais, porque aí o custo marginal, como a gente pode estar vendo ali, está decaindo. Olha bem, então ele está decaindo até aquele ponto A em que ele é igual ao custo marginal. Então, nesse caso, vale a pena produzir do Q1 até Q0, vale a pena aumentar a produção, porque aí meus custos vão estar caindo, porque a produtividade, com certeza, nesse caso, está aumentando e aí os custos estão caindo. Eu já estou fazendo essa ligação direto lá com a teoria da produção, mas eu já falei sobre isso. Então, vale a pena ir de Q1 para Q0. Essa é a tendência, aumentar a produção. Por quê? Porque depois você pode até passar daquele ponto e aí sim a gente vai ter, por exemplo, até que esse meio, vamos considerar lá um middle aqui de Q2, né, um meio, digamos assim, entre A e B, né, um ponto médio entre A e B. E nesse ponto Q2 a gente pode ver que aí, pessoal, vale a pena também aumentar a produção e é simples, porque neste caso o preço vai estar acima do custo marginal em todos esses pontos aí. Então, o que eu vendo do produto dá uma variação de receita marginal, que é a própria receita marginal que está ali, né? Maior que os custos marginal, porque o preço nesse caso vai estar maior que o custo marginal. Então vale a pena produzir de Q0 para Q2 e agora sim eu estou ganhando com a venda desse produto. Então veja bem, em Q1 para Q0 eu estou ganhando com a queda do custo e depois de Q0 para Q2 eu estou ganhando porque o preço está acima do custo marginal, então eu tenho variações positivas de lucro ali. Ok? Então nessa região até ali, ou até aquele ponto em que está Q2, inclusive, o preço é maior que o custo marginal. E ele continua assim, inclusive. Então eu posso produzir enquanto isso existir, enquanto um preço estiver acima do custo marginal, vale a pena botar esse produto para vender, porque o que eu estou ganhando com o preço cobre os custos que eu estou tendo com a produção. Então está valendo. Então eu paro aqui? Não, eu não paro aqui, pessoal. Eu continuo enquanto for verdade isso, enquanto o preço for maior que o custo marginal. Então imagina que eu continue produzindo e vá até Q2.
Bom, se eu for até Q2, já dá para ver que alguma coisa muda no caminho, né? Muda mesmo, porque os custos marginais aí passam novamente pela receita marginal, e aí eu tenho preço maior que custo marginal novamente. Só que a diferença aqui é o seguinte, que se eu continuar produzindo além de Q4, como vocês estão vendo ali, essa amplitude vai aumentar, ou seja, cada vez vai ser maior a diferença entre o custo marginal e preço, cada vez vai ser maior meus custos, porque eu já estou numa região em que os custos crescem exponencialmente, legal? Então não vale a pena aumentar a produção. Pelo contrário, vale a pena, agora sim, eu retrair produção para reduzir custos, legal? Então, pessoal, nesse caso eu vou cair. Eu vou cair para onde, né? Vou cair para Q estrela. E essa estrela aí é porque ele vai brilhar mesmo. Porque esse ponto, sim, a priori, é estável. Ou seja, se eu estou vindo lá de Q2, eu quero produzir mais porque o preço é maior que o custo marginal. Então eu quero produzir mais. Mas até onde? Até Q estrela. Porque depois que eu passar de Q estrela, for para Q4, por exemplo, digamos que eu passe, eu vou querer voltar. Eu vou querer produzir menos, porque os meus custos estão maior que o preço. Estão maior que a minha receita marginal. Então eu vou querer reduzir. Para onde? Até Q estrela. Então o que a gente sabe de Q estrela? Bom, a gente sabe que ele é estável. Ou seja, eu não vou querer nem a mais dele e nem a menos dele. Eu vou querer parar exatamente nele. Ele é estável. Mas daí você vai dizer, pô, mas ele é nosso ponto ótimo? Ele pode ser nosso ponto ótimo. Não, ponto ótimo ele é, como eu falei para você. Mas A também é. E não é estável. Mas é ponto ótimo. Por quê? Porque também é preço igual ao custo marginal. E o cara, poxa, estava perfeito esse ponto B. Ele já é estável. Por que ele não é ótimo? Também ele é. Então quem é o ponto A, cara? O ponto A tá sobrando dessa história. Né? Ele é o ótimo. Mas é o ótimo que a gente quer, será? E aí que a gente vai, então, para uma outra análise, que é a seguinte, é analisar as condições de segunda ordem. Ela que vai dizer para nós que se o ponto que a gente está analisando, lembram lá de cálculo, né? Se o ponto que a gente está analisando, se ele é um ponto de máximo ou se ele é um ponto de mínimo. Né? As condições de segunda ordem quem dizem isso. As condições de primeira ordem simplesmente otimizam. Ó, isso aqui é um ótimo. P igual a custo marginal é um ótimo. Tá, é um ótimo. Ótimo significa que ele é muito ou é o menor possível, é o máximo possível ou é o mínimo possível. Isso aqui é o ótimo. E eu quero saber o máximo possível. Aí eu preciso da segunda ordem, que vai caracterizar quem é máximo e quem é mínimo. Tá? Então vamos lá. O que é as condições de segunda ordem? A gente vai precisar derivar novamente as condições de primeira ordem, é a primeira derivada igual a zero, e as de segunda ordem a gente deriva novamente para saber a taxa de crescimento, se é positiva ou negativa, é isso que vai nos dizer. Então está aí as derivadas, né, a segunda derivada, né, do lucro em relação à quantidade, que vai ter como resultado, então, a derivada da receita marginal em relação à quantidade, menos a derivada do custo marginal em relação à quantidade. Para ser ótimo, pessoal, para ser ótimo nas condições de segunda ordem, esse resultado tem que ser menor que zero, tá? Aí a gente está falando de um ponto máximo, tá? Então, tá aí. A igualdade não tem que ser igual a zero, tem que ser menor que zero. Isso significa, então, que a derivada da receita marginal em relação à quantidade tem que ser menor, né, que a derivada do custo marginal em relação à quantidade. Eu simplesmente passei para o outro lado, né, ele era negativo, ficou positivo. Mas aí tem o seguinte, a derivada da receita marginal, no final das contas, é a derivada do preço. Por quê? Porque em concorrência perfeita, a receita marginal é igual ao preço. Tá? E como o preço é constante, a gente tem aquela barrinha, lembra? O preço é constante, ele já é dado pelo mercado, então ele é fixo. Então, o que acontece? A derivada de uma constante é zero. Então, pessoal, temos que a derivada da receita marginal em relação à quantidade é zero, porque tu está derivando uma constante, né? Isso é uma questão de cálculo. Bom, então no final das contas, as condições de segunda ordem numa firma de empresa que está no mercado de concorrência perfeita, as condições de segunda ordem nos dizem que a derivada do custo marginal tem que ser maior que zero para que o ponto seja de máximo. E o que é uma derivada de custo marginal em relação à quantidade maior que zero? Bom, o custo marginal é esse que a gente está avaliando. A gente quer a região, ele tem uma região decrescente e ele tem uma região crescente.
Se eu derivar em um ponto de uma região crescente, a derivada vai me dizer, olha, tu está numa região crescente, então ela vai ser positiva. E se a derivada me dá um número negativo, ela está dizendo, essa aqui é uma região decrescente dessa função, tá? Então eu quero o ponto, para ser máximo, ele deve estar na região crescente do custo marginal. Aí é fácil, é só você olhar para o gráfico, vamos botar mais essa variável aí, qual é o ponto em que a custo marginal é crescente, é maior que zero, a variação dele? Bom, no ponto A ele está numa região decrescente do custo marginal, enquanto que no ponto B, e aí seguinte, por estar numa região decrescente, antes de falar aquilo que você já espera, né? Por estar numa região decrescente, ele já diz um sinal para nós. Bom, isso não é o máximo. É exatamente o contrário, aquele ponto. Ele está no mínimo. Então, aquele ali é o mínimo lucro que a empresa pode ter. Provavelmente ali é lucro zero, né? Porque é o mínimo lucro que ela pode ter, tá ok? E no ponto B, ao contrário, aí sim a gente está no ponto crescente do custo marginal, onde a derivada do custo marginal vai dar positivo. Então, o custo marginal está ascendente. Então, este ponto, agora sim, provamos, é um ponto de máximo. Então, tá aí, pessoal, o lucro máximo é sim o ponto B. Então, a quantidade estrela, além de estável, ela é o nosso máximo, que nos dá o maior lucro possível. Então, pessoal, o que a gente vai procurar numa empresa que que ela está, né, no mercado de concorrência perfeita? Bom, a maximização do lucro vai acontecer quando o preço for igual ao custo marginal, e esse custo marginal está cruzando, né, a receita marginal está cruzando o preço na sua área ascendente, na sua forma crescente. Em outra área não nos interessa. Pode existir um ponto que ele atravesse lá, que seja decrescente do custo marginal, essa não nos interessa, é o lucro mínimo. Eu quero agora só analisar o lucro máximo. Então eu já sei que é na região crescente do custo marginal. Bacana? Legal? Bacaninha? Então, dito isso, pessoal, vamos lá. A escolha do nível de produção no curto prazo. De que forma a análise de produção e dos custos combinada à análise de demanda nos permite determinar os níveis de produção e rentabilidade? Bom, agora a gente já sabe. A maximização do lucro por uma empresa competitiva acontece, a gente já sabe, né, quando o custo marginal é igual à receita marginal. E no caso de concorrência perfeita, quando o preço é igual ao custo marginal. Essa é a nossa definição. Então vamos fazer uma análise desse. Está meio feia essa tabela, né? É só para ter uma análise numérica, né, do que a gente está falando até aqui, para ficar mais ou menos claro isso. Considere então essa tabela que a gente tem aqui no cantinho, né, a quantidade que está crescendo em unidades, né, 1, 2, 3, 4, até 12 ali. O preço, o preço dos produtos é constante, como a gente definiu, então uma unidade custa R$4, né? A outra unidade custa R$4, o preço vai ser sempre R$4. Está falando reais aqui, né? Mas é o que está dito ali na sentença. Então tá, temos o preço fixo, que é igual à receita marginal, ou seja, a receita por unidade vai ser sempre 4 também, igual ao preço. A receita média também vai ser 4. A receita média já não está aparecendo aí. Então a receita total vai ser o quê? Preço vezes quantidade, então 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12. Vai subir sempre nesse fator de 4 aí, né? A receita total. Tudo bem? E o custo total, está ali também naquela quarta coluna. O custo total, pessoal, provavelmente tem uma função que representa o custo total e que está dando esses resultados aí. A gente não está vendo a função, né? Mas temos os resultados aí, 9,4, 9,9, vai crescendo, né? O custo total vai crescendo conforme você vai produzindo mais. Então você tem isso aí, né? Os custos com a produção. E você vai ver o lucro, né? Que nada mais é que receita total menos custo, né? Pega aquela tabela ali. Começa negativo inicialmente, depois ele começa a subir positivamente, vai ter um grande salto, e depois começa a cair, pode chegar até a ser negativo novamente lá no final, né? Temos o custo marginal, que é o quanto que cada unidade está me variando de custo a mais, né? Então tá aí, ela começa alta, a primeira unidade, mas depois cai bastante, vai subindo lentamente, até que sobe, e aí se torna exponencial, como a gente sabe que é o custo marginal, tá? E o custo médio, que aí seria, então, por unidade produzida, qual é a média de custo que tem. Eu pego o custo total e divido pela quantidade, eu vou ter esse resultado médio aí. O custo médio costuma ser mais suave, né, do que o custo marginal. É aquela barriga assim que cresce, depois decresce. Ou melhor, ela é côncava, né?
desculpa, ela é convexa, ela decresce, depois cresce novamente. Tá todo mundo aí, tá todo mundo bem, mas a questão é, se eu pedisse para vocês assim, ó, onde é que está o lucro máximo? Onde é que está o lucro máximo aí, pessoal? Aí o cara vai olhar assim, né? Pode olhar pela coluna do lucro e olhar, cara, é 13. Tá? É 13. Aí tudo bem, só que aí tu olha ali para a coluna 13, tem 2 13 aí, né? E agora? É azar demais, né? Azar em dose dupla, 2 13, tô brincando. Mas 2 13, e aí? Bom, aí você tem que avaliar o seguinte, qual deles é o lucro máximo? Eu, cara, pô, mas eu já estou no máximo, por que eu vou avaliar? Bom, porque tecnicamente a gente tem que avaliar, né, pessoal? Qual dos dois realmente representa o lucro máximo? Bom, é aquele que está na quantidade 8 ou aquele que está na quantidade 9? É claro que o malandro pode dizer, é o que está na quantidade 9, por quê? Porque está pintado aí já, né? Esse é o problema de não botar efeito, né? Esse é o problema de ser estático, sem efeito. Bom, mas por que o 9, né? Bom, porque o 9, pessoal, se vocês analisarem esse que já está pintado, você pega ali no preço, é 4, claro, ele é 4. Agora, você pega no custo marginal, qual vai ser o ponto entre o custo marginal ser igual ao preço? Obviamente, quando ele for 4 também. E esse é o único ponto que existe, é quando a quantidade é 9. Então, nesse ponto 9, o preço é igual ao custo marginal. Então, ele que te dá, efetivamente, tecnicamente, o lucro máximo, tá, pessoal? Quando o preço é igual ao custo marginal. Então, veja bem que a gente tem como definir tecnicamente isso também. Então, é claro, vale a pena produzir até aí, tá bom? Depois daí já não vale a pena, vocês podem ver, claro, né? O lucro vai estar caindo. Antes daí, até tem um ponto que é indiferente, porque afinal dá o mesmo nível, né? Que dá 3 de lucro, mas antes disso também não vale a pena, né? Aí vai ser 11,8, 9,8, e depois disso vai ser 11, 6, cai para o negativo. Então, quando o preço é igual ao custo marginal, efetivamente nós vamos ter o lucro máximo, tecnicamente o lucro máximo possível. Tá bom, pessoal? Bacana? Esse foi então o nosso exemplo numérico. Eu tenho que refazer isso aí, eu sei, uma hora eu refaço isso. Isso aqui são coisas que eu penso, né? Refazer alguns. E esse gráfico também. Mas aí dá uma ideia daquela tabela de dados, né? Da onde é o ponto que a gente está falando. Esse ponto E0 aí, né? Onde o preço é 4 e o custo marginal, obviamente, é igual a ele, né? Igual a 4. Ele não aparece aí, mas ele cruza ali, então a gente tem essa referência. E aí, nesse ponto que a produção é 9, e eu já sei, por definição, que essa quantidade 9, então, é que vai me dar o lucro máximo. Por quê? Porque o custo marginal está sendo igual ao preço, bem nesse ponto aí. Tá bom, pessoal? Então, se você definir um nível de produção, tivesse essa tabela de dados para tomar uma decisão, pode cair uma questão assim, tome sua decisão de produção, é o ponto em que é E1, sei lá, E0, 8, 10, 9, aí quando cair 9 você vai acertar, você sabe já que é esse ponto de produção, esse nível de produção que corresponde a qual preço é igual ao custo marginal, está cruzando bem ali no E0, tá? Bacana? Bom, claro que a aula de hoje é isso, né? Pelo menos assim, é o início da nossa análise sobre concorrência perfeita. Tem mais, tem muito mais. A concorrência perfeita é o nosso principal mercado de análise assim, em micro 2. Por quê? Até na verdade, de análise de mercado. Porque ele tem muita das ferramentas que a gente vai usar nos outros mercados. E quando chegar nos outros mercados, isso já vai estar consolidado, digamos assim. E a gente vai, claro, também fazer uma análise, né, de como pode se dar regulações e tudo mais no mercado, já aqui em teoria de concorrência perfeita, já tudo dentro desse pacote inicial. Então, por isso que vai ser, eu acho que, concentrado muitas aulas em concorrência perfeita. Legal? Então é importante vocês fixarem o que a gente viu até aqui. O principal ponto, com certeza, é qual é a quantidade que me dá o lucro máximo. Bom, aquela quantidade em que o preço é igual ao custo marginal, porque essas são as condições de lucro máximo em concorrência perfeita. Aí fica um vídeo, eu gosto sempre de colocar um vídeo que tem a ver com o que a gente está falando, o que a gente está fazendo,
Só que eu não sei se esse vídeo eu posso colocar, eu não estou nessa dúvida pelo fato de, como isso vai para o YouTube, e aí vai para vocês, e agora é vídeo aberto, né? Eu não sei se eu posso botar vídeo, assim, outros vídeos. Pode ser que o YouTube não considere que não, dependendo de quem já lançou esse vídeo, se é um vídeo que é privado, se não é. Por isso que eu botava em privado antes para não ter esse problema, mas agora eu não tenho certeza. Então eu prefiro talvez não colocar o vídeo, às vezes eu tenho vontade de colocar, mas pode dar esse problema. Então tem esse risco, né? Quero deixar esse vídeo para vocês olharem. Mas em todo caso, vocês podem procurar por esse mesmo nome e esse vídeo vai ter no YouTube. Eu acredito que sim, né? Pode ser que tenha retirado. Vocês me avisam, eu dou um jeito de... É um vídeo já meio antigo e aí tem essa análise de mercado e concorrencial e tudo mais. E como uma intervenção pode ser feita assim para manter a concorrência no mercado, mas não esgotar, digamos assim, os recursos que existem ali, né? Então por isso que é muito legal esse vídeo aqui. Ok, pessoal, fora isso, então a gente finaliza essa aula de hoje. E aí a próxima aula de concorrência 2 a gente continua então, da onde a gente parou aqui e aprofunda um pouquinho mais a nossa análise sobre o mercado competitivo. Bacana? Beleza, então, até a próxima aula e fui. Isso aí. The very last trip of open access fishing was probably some of the worst weather across the Gulf that we'd ever seen during a halibut opening for years. We loaded the boat, we had fish on deck, and we took too much fish. And the boat wasn't really that as stable as I liked it. The boat didn't sink, everybody was fine, but I was biting my nails. We ended up calling halibut fishing openings derbies. They were intense, they were ugly, your priority was just to catch fish. You pushed the limit of safety as much as you could. Just about everybody I know had a situation where they pushed it further than was comfortable. Over the years, fishermen have harvested vast quantities of fish as if the supply were unlimited. Today, fish stocks have plummeted. The collapse of fisheries worldwide is a real possibility. The effects would be devastating. 2 billion people rely on fish as their main source of protein. The entire marine ecosystem would be put at risk. Fisheries are a common pool. Without any control or ownership aspect, the only way to own a fish in this case is that you have to harvest it, take it, and put it on the deck because that's your only ownership as opposed to, say, a farmer who owns his land. Fishermen have an incentive to get as much as they can as fast as they can. So in order to increase their ability to catch fish, they'll invest in new gear, bigger boats, bigger engines, all sorts of things so that they can catch more every single year. Consider the conservation aspects of that. Even though I might be one who would like to leave some of those fish in the sea and let them grow and reproduce next year and the years to follow to make it sustainable, I cannot do that and be comfortable because I know that those fish left will most likely be caught by somebody else. So they had to figure out how they could not overfish the resource. In recent years, there's been an approach that has emerged. They're called catch shares, individual transferable quotas, or individual fishing quotas. They're a share of that sustainable amount that scientists determine every year to catch. They're just like a slice of the pie, if you will. This fisherman gets X%, this gets Y%, this gets Z%, and so on. Everybody has a fixed amount of fish they can catch over a whole season. Each fisherman knows exactly before the season starts how much fish he or she can catch. What happens to them now? There's not that competitive aspect there was under the old regime where fishermen were trying to catch fish before others, the so-called race for fish. You can live a civilized, sane life as a fisherman, which we couldn't do under open access. It was crazy. Now he could say, I'm not going fishing. It's just too dangerous, and that, as opposed to the old compressed season format where it was in 24 hours, that's all you had to fish for the season. Even if it was a perfect storm, you had to fish. When you've been in a nightmare situation and you realize you've gotten yourself into open access fishing and you don't have to do that anymore, that is
the most important thing. Fishermen can now choose the best times to catch halibut. They didn't catch these large, massive quantities of fish all in one setting. They could take their time, they could take and better care for the catch. With IFQs, suddenly we had a whole different set of priorities. Getting the highest quality. You didn't want to just cram every fish you could into your boat. You wanted to take care of every fish with kid gloves and have it get top dollar at the dock. Now they're getting revenues, higher revenues on the basis of the quality of fish that they catch. The price of black cod doubled immediately on the passage of IFQs. It was a seller's market now. It wasn't a buyer's market. We had all the market leverage. It was our fish. The buyers had to bid for it. They couldn't just lowball us like they had before. Fishermen make more money, period. If you consider a stock of fish in the sea as a savings account, and that we would like to take that savings account's interest every year in that. And really, let's protect the principal, the stock of fish. Make sure that what we take is purely interest and we don't deplete the principal that we have in their stock. The catch limit should equal your interest. And if you just catch that much every year, then you'll be able to have a healthy, sustainable, productive fishery long into the future. No longer are these boom and bust cycles of catch. We're seeing evidence that the catch stabilizes over time under ITQs. The incentives of the fishermen to conserve the resource, to avoid bycatch, to maintain habitat, not to overfish, are all built in to the IFQ system. If you want to do it, it's your future. One great example is the Gulf of Mexico red snapper fishery. It's been under a catch share for the past 3 years, and just last year they were actually able to raise the catch limit because the biomass has increased substantially. And as a consequence, you see catch share, the value of these catch shares going up over time. The trading aspect is an interesting component of these catch shares. Now I have a valuable asset, this quota share that can be sold, or if I can't fish this season, I could lease it out and still get income from it. A growing number of fisheries around the world, say 5 to 10% of the world catch, now are coming under these so-called catch shares or individual transferable quotas. There are actually 275 catch share programs worldwide. There's about 24 catch share programs in the United States alone. About 50% of the value of our U.S. fisheries will be under catch share starting on January 1st, 2011. There are many things impacting fish stocks today. Catch shares aren't going to solve every single problem in the ocean or every single problem with fisheries. However, they are the best method we've found so far to make sure that fisheries are sustainable and that fishermen can have productive and profitable jobs. A key player in the expansion of catch shares is PERC, the Property and Environment Research Center based in Bozeman, Montana. Good afternoon, Park. This is Genevieve. PERC's research director, Don Leal, has spent 20 years looking for solutions to the decline in ocean fish stocks and shrinking incomes for fishermen. He found that property rights, ownership in the fishery, can be an answer. Catch shares are just one application of free market environmentalism. Property rights are a powerful incentive that encourage better stewardship for our natural resources, and they can be applied in other situations where regulations have failed. We do research on fisheries, we do research on water, we do research on land. We take that research from bookshelves to people who can actually put it to work, policymakers, journalists, and we work with practitioners, landowners, water owners, environmentalists, who are looking for ways to improve the environment using property rights and markets.